Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal do Michael Rangel. No assunto de hoje eu vou falar a respeito sobre como começar em programação no sentido de por qual linguagem eu devo começar, qual linguagem eu deveria escolher. Vamos partir do princípio que você é um iniciante, tomou interesse pela área de programação e está querendo aprender. E diante dessa vastidão infinita de possibilidades, de diversos assuntos, diversos canais falando sobre um monte de coisa, qual linguagem de programação seria a linguagem ideal que eu deveria escolher para iniciar meus estudos? Se é essa a sua dúvida, fique comigo que eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Se você está com isso em mente, acreditando que não, tal linguagem é melhor, JavaScript é melhor, Python é melhor, enfim, a primeira coisa que eu tenho a te dizer é, cara, foda-se as linguagens de programação. Antes de tentar entender uma linguagem de programação, é muito importante você entender primeiro a lógica de programação, o que está por trás disso. É uma coisa bem interessante de se dizer, por exemplo, cara, o que tem de incomum em todas as linguagens de programação? Não importa qual linguagem, das mais recentes por aí, que você for mexer ou trabalhar, o que dentro delas tem de incomum com as demais outras linguagens? São as estruturas básicas, por exemplo, declaração de uma variável, estrutura de repetição, condições, condicionais, etc. Então, assim, se você não entende esse básico, que é o primordial, que seria a lógica de programação, como que você estrutura a sua ideia, como que você usa os principais comandos para a sua tomada de decisão na construção do seu software, se você não tem esse conhecimento e esse entendimento, não importa qual linguagem você vai usar, entende? Não importa, porque vai ficar muito difícil de você conseguir construir alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa, a mais importante, na qual você deve se preocupar a princípio, é entender sobre lógica de programação. Ah, mas por quê? Por que eu não posso logo sair programando? Cara, você pode até sair sim programando, mas eu acho que o caminho, o passo a passo, que vai te gerar um retorno melhor durante o seu tempo investido em conhecimento, seria você ter um domínio base dos fundamentos, entende? Porque com esse conhecimento, você vai ter toda a estrutura necessária para poder conseguir lidar com a maioria das linguagens de programação que se encontram por aí, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você vai programar em Java. Em Java vai ter comandos, if, else, estrutura de repetição, enfim, todo esse básico. Ah, eu quero mexer com PHP, lá também tem as mesmas coisas. Quero mexer com Python, também vai ter. A diferença é a sintaxe de cada linguagem de programação. Mas se você entende a lógica que está no nível de camada acima das características de cada linguagem, você vai ter uma facilidade de entender as demais linguagens que você precisar mexer, tudo bem? Então, assim, esse é o principal que eu penso, isso é o meu ponto de vista, obviamente, isso não é a verdade, mas se você tem interesse em começar com programação, eu lhe aconselharia a pesquisar por canais no YouTube que ensinam sobre lógica de programação, para você já entender como que as coisas funcionam, bem do básico. Outro ponto também é que programação não se trata apenas de dominar uma linguagem e ser bom nisso e acabou. Você vai precisar, ao longo do tempo, desenvolver a habilidade de raciocínio lógico. Você tem que ser capaz de resolver problemas. Ser especialista numa linguagem de programação ainda não é suficiente. Você poderia entender profundamente como uma linguagem funciona, mas se você não consegue pegar todo esse conhecimento, interpretar um problema e pegar esse conhecimento para resolver esse problema, de nada vale o seu conhecimento específico numa área de uma linguagem de programação. Então, assim, você tem que se desenvolver a ter a capacidade de conseguir resolver problemas, ok? E resolver problemas, não importa a linguagem, cara. A camada de resolução de problemas, ela não está presa dentro da linguagem de programação. Na verdade, ela está acima disso, entendeu? É um nível de abstração acima. Da mesma forma que a lógica de programação, ela também está acima, uma abstração acima das regras que compõem a linguagem de programação. Tudo bem? Então, uma vez que você domina isso em nível suficientemente, vamos dizer, saudável, mais confortável, a ponto de conseguir resolver os problemas, não importa qual linguagem você vai mexer, vai ser tudo questão de tempo, entendeu? Talvez você perca uma semana a mais, uma semana ou outra a mais, só para entender um pouco de sintaxe, de como aquela linguagem funciona, mas a forma como você vai resolver o problema já vai estar aqui, ó, na sua cabeça. Por quê? Porque você entendeu a lógica de programação. Então, esse é um entendimento que, na minha opinião, quando ele é dominado de uma maneira segura, segura em que ponto? No ponto que você se sente capaz de resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Entenda que cada um tem o seu nível. Outros podem resolver problemas bem mais complexos,
outros menos complexos, mas não importa. O que interessa é, para o seu caso em específico, você conseguir resolver os problemas que você precisa resolver, ok? Então, nessa primeira parte, sobre qual linguagem escolher, não se foque muito numa linguagem de programação. Foque na lógica de programação, ok? Uma vez que você já tenha um certo domínio sobre lógica de programação e passa a se sentir confortável em dizer, poxa, eu já consigo construir alguma coisa, aí tudo bem. Escolha uma linguagem de programação. Obviamente, a linguagem que você vai escolher provavelmente vai ser de acordo com que tipo de sistema, não, né, de aplicativo, que tipo de solução que você gostaria de desenvolver. Talvez você já iniciou o estudo em programação com uma vontade de criar um website. Às vezes você iniciou seus estudos em programação querendo construir um software para o sistema operacional, o Windows, enfim. Ou talvez você começou a estudar programação porque você acha que a criação de aplicativo é incrível, ou quer criar games, etc. Então, assim, o meu conselho, para cada uma dessas necessidades, basta uma pesquisa rápida no Google ou no YouTube. Eu quero desenvolver para web. Você facilmente vai encontrar as melhores linguagens relacionadas a esse contexto. Eu quero desenvolver games. Com certeza você vai encontrar orientações das melhores linguagens para o desenvolvimento de games. Quero desenvolver aplicativo para o meu sistema operacional no Windows. Você vai ter a resposta para isso. Então, assim, para cada caminho que você quiser tomar, depois que você se sente mais confortável e deseja avançar nos estudos e quer escolher de fato uma linguagem de programação, dependendo do seu gosto pessoal, você vai ter diversas orientações sobre por onde começar, entendeu? Então, o meu segundo conselho, depois de você tiver a base da lógica de programação, é, baseado no seu gosto pessoal, pesquisar para saber qual é a melhor linguagem de acordo com o seu gosto, tudo bem? Uma vez que você já tenha dominado a base da lógica de programação, já tenha escolhido a sua linguagem na qual você pretende estudar, enfim, já tem seus planos em mente sobre o que você deseja desenvolver, é muito importante você trabalhar a sua mente na capacidade de conseguir pensar melhor. Porque, como eu disse antes, o seu trabalho vai ser resolução de problemas. Então, vão haver vários momentos em que você pode estar fazendo a mesma tarefa. Sempre que você sentir isso, você tem que ter uma capacidade de autorreflexão muito boa para que você evite de cometer erros ou cometer tarefas repetitivas, entendeu? Então, assim, é muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, que você fique atento à maneira como você está estudando, à maneira como você está aprendendo as coisas. É muito bom você ser muito reflexivo, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo explicar bem, mas, por exemplo, eu acho que não seria ideal você cometer um erro, ok? Finge que você levou dias cometendo esse erro e cometeu um erro, não entendeu o porquê e depois de um tempo resolveu. Eu acho muito importante você ter uma capacidade reflexiva de ficar de volta pensando sobre esse erro. O que causou? Por que houve isso? Quais seriam as maneiras de evitar esse erro possivelmente? Entende? Isso é importante. Um outro ponto que eu acho de extremíssima importância, meio que já deixar claro e de aviso para vocês, sobre essa parte, pelo menos essa parte introdutória, na qual você está buscando aprender programação, além dos fundamentos básicos relacionados à lógica de programação, e logo após isso, a linguagem que você vai escolher para poder dar continuidade, né, e se especializar em seus estudos, uma coisa que eu deixo de conselho aqui, sobre, pelo menos nessa fase inicial, fuja de frameworks. Pelo amor de Deus, não faça a cagada, a merda, de pautar o fundamento dos seus estudos em cima da porra de um framework. Cara, não faça isso, eu vou ficar puto pra caralho. Não faz isso não, porque o framework, isso na minha opinião aqui, o framework, ele faz parte de um determinado estágio onde alguém que está estudando, aprendendo programação, ainda vai aprender, ok? Não faz sentido, cara, nenhum, pelo menos pra mim não faz sentido nenhum. Vamos, sei lá, quero estudar programação web e vou aprender React. Porra, cara, esquece, acho que não faz sentido. Esquece a complexidade. Quero ainda no ambiente web, Laravel do PHP, a afinidade de frameworks que já existem por aí. Por que eu não acho isso válido? Porque o seu aprendizado vai ficar pautado numa base que você não conhece, entendeu? Eu acho muito importante você ficar um bom tempo entendendo e aprendendo programação bem no básico e no cru mesmo, estudando o básico do básico, os comandos de estrutura de repetição, comandos de decisão, declaração de funções,
depois quando aprender orientação a objetos, entender conceitos de classe, enfim, ficar dentro desse universo. Você mesmo, pela sua experiência própria, você tem que construir o seu próprio framework. Óbvio que, gente, não é o framework que existe aí no mercado. Você vai construir a sua versão totalmente ridícula, horrorosa, que provavelmente vai ser, igual eu já fiz, mas é seu. Você criou, você percebeu ao longo do seu processo, de sua evolução, que tais tarefas foram repetitivas. Então você, com suas mãos, você sozinho criou algo, entendeu? Que criou uma abstração que não te permitiu mais ficar repetindo as coisas. Entende? Porque isso é o princípio de um framework. E é muito bom, cara, você pegar isso, conseguir pegar isso na prática, sozinho. Então, eu particularmente, eu não gosto, definitivamente eu não gosto de aconselhar que, vai estudar PHP, por exemplo, cara, quero estudar PHP, gosto de PHP. Então, aqui, vai estudar o Laravel. Porra, cara, nada a ver. Não vale a pena. Até chegar lá, você sozinho tem que ter a necessidade de perceber que precisa de algo para agilizar o seu processo de desenvolvimento. Mas quando a gente está nesse cenário que precisa de um framework ou de uma solução como essa, a gente já parte do princípio que a pessoa já é experiente, entendeu? Já desenvolveu vários sistemas, já está com uma experiência e está percebendo que tem a necessidade de uma ferramenta que vai agilizar mais ainda o processo. Então são etapas, assim como eu já falei em outros vídeos. Existem níveis de conhecimentos que não fazem sentido você interagir com eles em determinadas etapas. E, na minha opinião, interagir com o framework na etapa inicial, seus primeiros contatos com programação, é uma merda. É uma merda. Para mim, não presta. Não vale a pena pro conceito de alguém que está estudando, ok? Vá se envolver com o framework daqui a anos, conforme você for estudar. A não ser que você, sei lá, seja maluco e só queira uma solução. Você não quer aprender programação, só quer montar algo. Então, aí já é outros 500, cara, já é outra história. O meu vídeo aqui eu estou pautado em pessoas que têm interesse em aprender sobre programação e querem realmente se tornarem programadores. Então, para esse cenário, todo esse conselho que eu estou passando, eu acho válido. Beleza, gente? Então, assim, nessa parte, por favor, não busquem frameworks se você está iniciando no mundo da programação. Fiquem bem no básico, bem nos fundamentos e façam diversos projetos que sejam legais, que sejam uma merda, que sejam... Não interessa, cara. Só programa, só faça coisas. Que é isso que vai fazer com que você evolua e se torne um programador melhor, beleza? Fique atento nisso, hein? Valeu!